Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Arthur, sou do Senhor Cacto. Hoje eu vou conversar com vocês sozinho, mas a gente vai falar sobre uma pergunta que a gente recebe muito, e principalmente nesse final de ano. Vocês vão viajar? E o que vocês fazem com as plantas durante o período de viagem? Bom, essas dicas que eu vou dar hoje funcionam tanto para as férias de final de ano, meio de ano ou qualquer outra viagem que você vá fazer. Então, acompanhe o vídeo aí. Hoje estamos aqui para falar sobre táticas, técnicas para a gente conseguir manter as plantas bem num período de ausência nosso em nossas casas. Então, muita gente pergunta para nós o que nós fazemos quando nós vamos viajar. Afinal de contas, a gente tem mais de 400 plantas aqui, talvez umas 500, né? Que a gente já precisa contar de novo. E aí o que a gente faz? Nós chamamos uma pessoa de confiança para cuidar das nossas plantas. Essa pessoa já cuida das nossas plantas toda vez que nós viajamos há uns 3 anos. É uma pessoa que gosta de planta, cultiva planta, tem horta. Então a gente conseguiu, né, achar, teve o privilégio de achar essa pessoa. E aí essa pessoa vem sempre, até para abrir o apartamento, né, fechar o apartamento, para ele ficar mais arejado e regar as plantas caso tenha necessidade de acordo com o período que a gente vai ficar fora. Então aqui nós fazemos isso. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer para amenizar qualquer tipo de problema e manter a necessidade hídrica das nossas plantas. Gente, primeiro eu trouxe aqui um gotejador. O nosso ele tá sem a válvula aqui, tá? Então quando você compra um utensílio desse, ele vem com tipo uma rosquinha aqui, porque ele funciona como se fosse uma torneirinha. Então você rosqueia, ele fecha, você desrosqueia e ele começa a pingar. E aí é uma boa opção, eu vou colocar aqui, mas ele vai vazar, tá? Ele tá sem a válvulazinha, não sei o que aconteceu. Acho que a gente deve ter perdido em algum momento. Mas, ó, você coloca numa garrafinha. E aí, deixa eu colocar um negocinho aqui, porque vai vazar, certeza. Ó, vou até tampar os buraquinhos aqui, ó. E aí você vira ele, e aí ele vai gotejando, tá? Como eu falei, o nosso tá quebrado, mas você encontra ele funcionando e pode ser uma boa opção. Nós já mostramos ele no nosso Instagram e muita gente falou que funcionou e muita gente falou que não funcionou, que não gostou muito. Bom, quando nós testamos, ele funcionou bem, tá? Funcionou bem direitinho. Agora vai daí da experiência de cada um e da tentativa de cada um. Eu não encontro um gotejador ou algo semelhante. Gente, vocês podem pegar a garrafa mesmo, ó. Tá voando argila expandida aqui. E fazer um furo na tampa e colocar um barbante. Já até deixei separadinho aqui, ó. Faz um furinho titiquinho na tampa, ó. Onde dê para passar um barbante, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, se ele vai passar ou não. Calma, acho que vai. Poxa. Talvez eu tenha pego um barbante bem grosso. Mas é isso. Ó. Coloquei o barbante, amarrei. Tampei a garrafinha e virei. E a água vai começar a descer, ó. E vai deixar ela gota a gota também, vai virar um gotejador. Então, se você não achar algo nesse sentido, ou até, né, quiser economizar, você pode usar uma garrafa PET, ó, que ela já tá pingando aqui, ó, tá vendo? Ó, deixa eu segurar aqui, que eu não tô nem apertando mais, ó. E aí ela vai ficar lá gotejando também na sua plantinha. Outra opção é nós usarmos os vasos auto-irrigáveis.
Existem vários vasos auto-irrigáveis no mercado. Nós usamos os vasos do Vasos Raiz, nós temos alguns vasos auto-irrigáveis, tem plantas que adoram. Ele tem essa base, né, transparente para a gente ver como que está o nível da água. E aí, aqui dentro, ele tem uma raiz artificial, que ela é basicamente um barbante também, que puxa essa água, né, para o substrato e aí deixa essa terra úmida. Então, esse aqui, por exemplo, a gente não rega, a gente só preenche o reservatório com água quando há necessidade. Então, é uma opção muito boa mesmo para plantas que precisam de bastante umidade, que gostam, né, desse ambiente bem úmido, os vasos auto-irrigáveis, tá? Claro que para a gente trocar tudo por vaso auto-irrigável antes de uma viagem, pode ser que fique bem caro. Mas a gente pode, por exemplo, entender quais são as plantas que têm maior necessidade, como lírio da paz, né, as jiboias que gostam, as alocásias também que gostam de bastante umidade, as plantas com maior teor, né, de necessidade hídrica, e daí comprar apenas alguns para essas plantas não sofrerem tanto, tá bom? Ah, mas eu não quero gastar, eu não tenho essa grana para gastar, não tem problema. A gente tem algumas outras formas que a gente pode trabalhar para manter, né, a necessidade hídrica das nossas plantas, como, por exemplo, uma bacia e argila expandida. A argila expandida pode ser substituída por pedra, por cascalho, pedrisco, por N outros produtos, tá bom, gente? Não é necessário usar argila expandida. Eu estou usando argila expandida porque já tem aqui em casa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a água da garrafinha. Uma bacia ou qualquer outro tipo de pote que o seu vaso fique confortável nele, você pode fazer uma camada desse pedrisco, de argila, enfim, do que você tiver aí e colocar água. Então, vou colocar aqui, por exemplo. Coloquei um pouquinho de argila aqui. Ó. E aí eu vou usar essa garrafinha de água que tá aqui mesmo, gente, porque eu acabei não trazendo água para cá. Se for necessário, eu coloco... Coloquei a água, tá? Então, ela tá aqui, ó, com água. E aí, o que nós vamos fazer? Vou pegar esse vaso que tá aqui do meu ladinho, vamos acomodar o vaso aqui. E pronto. Gente, o que vai acontecer aqui? Essa água que está aqui na argila expandida ou, né, em cima, dentro da bacia com qualquer outro tipo de cascalho que você quiser utilizar, ela vai começar a evaporar e manter a sua planta úmida. Além disso, ó, se eu erguer o vaso, aqui, ó, ele tá molhadinho, né? Tá vendo? Então, ele vai manter um pouco mais também essa umidade. É um vaso, é uma técnica tipo muito efetiva? Não, mas é uma possibilidade porque esse vaso basicamente vai tentar trabalhar no mesmo formato de um vaso auto-irrigável, né? Ele não vai conseguir trazer água até aqui em cima, mas ele vai conseguir manter a planta bastante úmida, tá? Outra possibilidade é você usar um pratinho, né? Talvez não tão fundo quanto esse, dependendo aí do tamanho do seu vaso, mas colocar água e colocar direto o vaso dentro da água. Basicamente vai ser uma rega por imersão, tá? Qual que é o problema disso? Às vezes, a rega por imersão que acontece, né? A gente deixa o vaso fundo dentro da água e a planta vai sugando, né, a água pelas raízes, por baixo. Então, né, de baixo para cima que ela é regada. A gente ouve muitos falar sobre a rega por imersão como uma rega emergencial também, né? Para que as raízes consigam sugar mais rapidamente água
e também, consequentemente, os nutrientes, né? O que pode acontecer é se esse vaso passar muitos dias aí dentro da água, pode ser que isso se torne uma rega em excesso, que também é um problema. Por isso, às vezes, colocar uma pedrinha para ele ter menos contato com a água pode ser uma boa opção. Ainda aproveitando essa bacia com água, né, que já que eu trouxe só essa água, o que nós podemos fazer também? Uma outra opção é pegar uma bacia, algo com água, tá? Encher de água, e aí nesse caso não tem necessidade do uso de argila, tá? Eu só vou usar a mesma bacia por ela já estar aqui. E aí a gente usa uma corda, um barbante, tá? Esse é um barbante. E aí a gente mergulha parte do barbante na água e coloca parte do barbante dentro da terra, tá? Deixa o barbante em contato com a água em uma ponta e a outra ponta dentro da terra. E esse barbante vai funcionar basicamente como também um vaso auto-irrigável. Tá? Vai tentar puxar a água aqui para trazer para a terra e manter esse substrato mais úmido. Arthur, mas se eu usar água, ela vai ficar parada e aí eu posso ter problema. Pode. Pode até se transformar em um possível criador de mosquito, né? Dependendo aí do tempo que você estiver fora. O que a gente pode fazer para amenizar isso? Por exemplo, se eu tiver um vaso aqui dentro de uma bacia de água, não caia vaso. Eu posso tentar aqui enrolar ele, tá? Para tampar o máximo possível a possibilidade de algum risco acontecer ali, né? De se transformar em um criadouro, de vir algum mosquito. E aí ele fica fechadinho. O que acontece nesse caso? A umidade da água ela também não vai sair, tá? Ela vai ficar aqui dentro. Então, a gente precisa entender alguns cenários, né? O que vai fazer mais sentido para você? Se a gente for usar só uma bacia com água e colocar o barbante ali que eu falei para vocês, a gente pode, tampar essa bacia mesmo, né? E aí, o que a gente pode fazer aqui? Pensem que ela tá toda tampada, tá? Tá bonitinha tampada. A gente pode fazer um furinho pequeno e colocar o barbante, passar o barbante por esse furo e deixar ele dentro da água com o furinho e a outra ponta no vaso. É uma possibilidade também. E aí a gente tem que colocar um pouquinho a criatividade para jogo aí, para a gente tentar contornar essas situações, né? Outras dicas rápidas que vocês podem aplicar aí na casa de vocês. As plantas, elas aumentam a umidade do ar. Então, quanto mais plantas você tem, provavelmente mais úmido o seu ar fica. Aqui no nosso apartamento, por exemplo, as pessoas que vêm aqui, conhecem, elas comentam, nossa, o clima aqui é diferente, né? Porque tem realmente uma diferença. A gente tem muita planta, o ar aqui realmente é mais úmido e se torna um ambiente mais fresco. Então, você deixar plantas juntas faz com que elas se ajudem nessa questão. Então, quando você for viajar, a gente sabe que não é legal ficar mudando plantas de lugar, mas às vezes nesse momento, você juntar todas as plantas que vocês têm em um ambiente bem fresco e arejado, a gente costuma deixar bastante na cozinha aqui, porque a cozinha aqui, ela é um ambiente mais fresco por ter piso frio. Ela é mais arejado também, consequentemente. E ela tem uma boa iluminação, sem ter muito sol direto. Então, a gente não corre muito risco de deixar num lugar que o sol vai ficar muito forte, essa planta pode queimar. A gente dá um ambiente que vai ajudar ela a manter essa umidade por mais tempo e são dicas que vocês podem aplicar aí também na casa de vocês. Então, deixá-las todas juntinhas ajudam a manter mais a umidade. Outro ponto, vaso, gente, tipo de vaso. O que acontece? O vaso de barro, ele puxa mais água por ele ser mais poroso. Então, provavelmente, a frequência de rega muda para a planta que está em vaso de barro. Para a planta que está em vaso de plástico, por exemplo, imagine que esse não é auto-irrigável, né? Mantém mais umidade por mais tempo, porque não tem a porosidade do barro e não puxa, não suga também água.
Então ela mantém mais úmido. Então, se você tem vaso de plástico por aí, você está numa vantagem já. Você já tem uma frequência de rega mais tranquila. Se você tem vaso de barro, você vai precisar ficar um pouquinho mais atento. Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria trazer todas essas possibilidades. Mas eu quero também ser muito sincero com vocês, tá? Essas são formas da gente tentar amenizar aí algum problema, mas de fato não é a forma mais eficaz, né? Claro que a forma mais eficaz é a gente cuidar dessas plantas, mas a gente precisa do nosso tempinho para viajar, né, para resolver algum problema ou outro que necessita desse deslocamento, dessa ausência. Eu e o Kleber, nós temos muitas plantas e a gente consegue sim viajar. A gente tem o privilégio de conseguir uma pessoa para cuidar das nossas plantas. E a gente entende que muitas vezes a gente não tem essa possibilidade, né? Mas se você tiver, chame um amigo, um parente, um vizinho, alguém para te ajudar nisso, porque vai ser muito mais eficiente. Aproveita e dá uma mudinha lá para ele ficar feliz também, né? Então a gente vai tentando se adequar. Eu trouxe todo esse contexto, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu queria realmente apresentar isso para vocês. A gente precisa ter um olhar de observar o que faz sentido, né? Não é só realmente a rega, mas é todo o contexto. É o clima, é o ambiente, é a umidade, é a rega, é o sol, é a casa arejada, a troca de ar, né? Então, assim, precisa de entender realmente como que está toda essa situação, esse contexto de ambiente na sua casa, né? Para a gente tomar decisões. Então, se for uma viagem curta, suas plantas, às vezes eu e o Kleber faz viagens de 2, 3 dias que a gente nem mexe nas plantas e aí é tudo tranquilo. Às vezes a gente faz viagens de 5, 6, 7 dias e aí a gente precisa pelo menos de um momento de rega durante esse período. Então você entender mesmo como que é o ambiente na sua casa, o contexto da sua cidade, das suas plantas, o cuidado que você tem com elas para aplicar qualquer situação dessas que eu mostrei ou qualquer outra que você descubra. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Se você tem alguma técnica aí que dá super certo, comenta aqui e conta pra nós. E já manda esse vídeo para aquele amigo que você sabe que vai viajar. E se você for cuidar das plantinhas de alguém, já pede aquela mudinha, hein? Já negocia. Gente, hoje é dia 21, final de semana é Natal. Eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo que acompanhou esse vídeo. Então, um beijo e a gente se vê na próxima semana.